Graça e paz, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, no nosso encontro, nossa caminhada, o sábado através da Bíblia, restaurando o repouso sabático. Ainda estamos no Sinai. E hoje nós vamos tratar das segundas tábuas. Mas Deus reitera os seus mandamentos para Moisés? É isso que acontece? E é isso que nós vamos tratar. Mas antes, precisamos lembrar que em Êxodo 20, 8 a 11, nós vimos Deus entregar a Moisés as suas leis, os 10 mandamentos, que é a extensão moral do seu caráter santo, moral e justo. E nós precisamos também entender que essa lei é uma lei também eterna. Então, antes de vermos esse fato de Moisés ter recebido de Deus uma segunda vez a lei, os 10 mandamentos, precisamos entender. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versos 10 e 11, ele fala da lei de Deus, isso no Novo Testamento. E está dito assim, versos 10 e 11, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. A gente vê que a lei de Deus, ela é eterna e ela é imutável, porque Deus também é eterno e imutável. E a lei, como extensão do seu caráter santo e moral, ela tem a mesma eternidade e ela não muda. Mas nós vimos que Moisés recebe no Monte Sinai as tábuas da lei. Vimos que Deus trata Moisés e indica a ele o quão santo era aquele lugar e quão santas eram as ordens, os mandamentos que lhe estavam sendo dados. Mas Moisés desce com as tábuas e nós conhecemos a história. E o povo adora ao bezerro e, a despeito de todo o amor, de todo o cuidado, de toda a misericórdia de Deus, o povo adora a um bezerro. O povo se torna infiel e as tábuas são quebradas. E a gente pode dizer, bom, mas as tábuas foram quebradas, então a gente começa a pensar, mas e agora? Como é que Deus tratou essa questão? Moisés quebrou as tábuas diante da iniquidade que viu, diante da rejeição aos mandamentos e à lei de Deus e a rejeição àquele que era o mensageiro de Deus, o próprio Moisés. E aí nós passamos por vários capítulos do livro de Êxodo e chegamos no capítulo 34. No capítulo 34, Deus dá as segundas tábuas a Moisés. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 34, a partir do verso 1. Então Deus disse a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte. E aí Moisés lavrou as tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte, como o Senhor lhe ordenara, levando as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse o Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e nos tornamos por tua herança. E aí, o Senhor diz que faria uma aliança diante dele do povo e que realizaria maravilhas. E o Senhor, no verso 11, diz, guarda o que eu te ordeno hoje.
Nós precisamos entender e compreender que Deus, longânimo, misericordioso, gracioso, a despeito de toda a rebeldia do povo, da iniquidade, da idolatria, lavra, escreve, pede a Moisés para lavrar 2 outras tábuas e escreve as mesmas, e é assim que está escrito, as mesmas palavras. Os 10 mandamentos são eternos. E dentre os 10 mandamentos, a guarda do sábado é eterna. Deus repetiu. Deus poderia endurecer e colocar até mais mandamentos. Imagina, se ele pudesse colocar mais mandamentos. Se o povo fizer assim, fizer assado e tal. Deus escreve as mesmas palavras. Esse reforço demonstra o quão importantes são os mandamentos do Senhor. E remete e fortalece o nosso sentido e o sentido que nós devemos dar à lei como lei eterna. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus é eterna. Dando seguimento, Deus ainda reitera a guarda do sábado. Então nós podemos entender que não há o que questionar. Porque se guarda todos os mandamentos e apenas um deles, o 4º mandamento, hoje é colocado de lado. Por tradição, por costume, são criadas uma série de teorias e exegeses. Mas eu pergunto, Deus reiterou, Deus escreveu novamente, e eu retiro daquilo que Deus disse e reiterou e escreveu novamente, eu retiro esse ou aquele outro mandamento? Como isso pode acontecer? Nós precisamos entender a misericórdia, o amor, a longanimidade, a graça, porque foi assim que Moisés disse a respeito do Senhor, quando ele escreve novamente os mandamentos. Deus é misericordioso, gracioso, longânimo. E é esse Deus longânimo, misericordioso e gracioso que nos deu as suas leis, os mandamentos, para o nosso benefício, para que possamos caminhar de acordo com a sua vontade, que é o melhor para nós. Nós ainda não chegamos no sábado do Novo Testamento, mas sabemos o quão importantes são esses mandamentos, o quão reiterados e fortalecidos são por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, como citamos. E agora? O que fazer diante de um Deus longânimo, misericordioso, gracioso, justo, reto e santo, que reitera os seus mandamentos, a despeito de um povo infiel e idólatra? Nós só podemos, em amor, gratidão, nos quedarmos diante do Senhor, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, o consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos capacita, nos fortalece e, como um Pai amoroso, nos ensina com a sua lei moral. Que possamos, neste sábado, agradecer a Deus por sua misericórdia, longanimidade e amor e nos colocarmos diante dele em confiança, graça e repousarmos neste sábado que entra e descansarmos das lutas, das angústias, das ansiedades e do medo. Um medo que assola a humanidade em tempos difíceis, em tempos de pandemia, de epidemia. Mas o nosso Senhor tem o controle de todas as coisas e é longânimo e é misericordioso e tem uma aliança eterna com aqueles que são seus e cuida de cada um de nós.
Entremos nesse sábado com a confiança e com a paz que só o Senhor do universo pode nos dar. E possamos adentrar no Shabat, no sábado, no repouso do sétimo dia, com a nossa fé fortalecida. O nosso Deus é maravilhoso, é longânimo, é misericordioso. Shabbat Shalom, um feliz sábado e graça e paz a todos. Forte abraço.